Fala, galera concurseira, beleza? Professor Paulo Gonzaga na área aqui com o Educa Prova, curso aqui do professor Bruno Lira. Muito feliz em estar fazendo parte desse projeto que vai deixar vocês aí na cara do gol, hein, galera? Então, assim, esse simulado aqui bem interessante. Trouxemos 10 questões de informática para quem vai fazer o concurso de professor do estado, como o professor Bruno já falou agora há pouco. E vamos ter mais 3 questões para quem vai fazer para professor do município. E a quarta questão é para quem fez o simulado aí de psicólogo e. Esqueci o nome do outro. Assistente social. Ah, beleza? Então vamos lá. Todo mundo comigo aqui, hein, galera? Vamos para a primeira questão de hoje. Rafael, me ajuda aqui que eu estou passando e não está rolando. Ah, vou passar aqui mesmo, né? Vou passar por aqui, então. Esse negócio de tecnologia não é muito comigo não, tá, gente? Mas vamos lá. Primeira questão de informática. IDECAM, ano de 2024, o que ele fala aí, ó? Entre os dispositivos de armazenamento utilizados nos microcomputadores e notebooks atuais, é uma unidade de estado sólido. Veja só, é uma unidade de estado sólido, tá? Não contendo partes móveis. É memória não volátil, sendo mais rápida por características. Na comparação com HDs, como vantagem, são dispositivos mais rápidos e menos propensos a danos de manuseio. Como desvantagens, são mais caros e apresentam vida menor. Esse tipo de armazenamento de dados é conhecido como. Gente, olha só. Seguinte aqui, ó. Primeiro, uma coisa que eu queria que vocês tivessem uma atenção, porque isso aqui é bem explorado nas provas da IDECAM, tá? A diferença de HD para SSD, certo? O HD, gente, é uma memória magnética, enquanto que o SSD ele é uma memória eletrônica, certo? Eletrônica. Ambas são memórias não voláteis. Voláteis. O que é uma memória não volátil, professor? É uma memória que não perde o conteúdo quando você desliga a energia, tá? Todas as duas são memórias de armazenamento permanente, todas as duas são memórias utilizadas atualmente. Só que o SSD ele tem cada vez mais ganhando espaço, né? Em pouco tempo a gente vai meio que deixar de usar o HD. É uma previsão aí que eu faço, tá? Primeiro, o HD é uma memória de armazenamento magnético. Ela acaba tendo uma grande desvantagem com relação à sua velocidade. Por esse motivo que o SSD ele tem sido aí muito já utilizado muito utilizado na maioria dos equipamentos, tá? Ela acaba sendo mais resistente, certo? Porém, ela tem uma pequena desvantagem, que é uma vida útil menor, certo? Ou seja, uma menor vida útil, certo? Mas se você observar aqui na questão, ó, quando ele falou não contém partes móveis, é não volátil, mais rápida, né? Na comparação com HD, gente, ele está falando de quem? Ele está falando do SS. Perdão, deixa eu pegar aqui a borracha, marquei errado. Borrachinha. Ah, é aqui. SSD, tá? SSD. Beleza, galera? E aí? O que é que vocês acharam da questão? De boa? Eu consigo ver a galera as respostas deles aqui? Não, né? Então vamos para a segunda questão de hoje, meu povo. Vamos para a segunda questão de hoje. Lembrando que a primeira questão, resposta SSD. Professor, e as outras alternativas? Gente, PCI é um barramento, né? Um slot de expansão para você colocar, por exemplo, placa de vídeo, placa de rede, placa de som, tá? IDE
Aqui é para você colocar outro slot, que é usado para você colocar um HD, por exemplo, um HD no seu computador, ele pode ser colocado no IDE. E SSH é um protocolo de comunicação, tá? Então, a resposta correta, letra C. Vamos para a segunda questão de hoje. Segunda questão de hoje é uma questão aí IDECAM também, ano de 2024, que diz o seguinte: no uso dos recursos do Windows 10, a execução do atalho de teclado Windows mais E, ou seja, o logotipo do Windows mais a tecla E, possibilita abrir a janela de diálogo de um programa acessório em sua configuração padrão, que permite consultar a quantidade de espaço disponível no SSD, ou disco rígido do computador, por meio do parâmetro propriedades. Esse programa acessório é conhecido por... E aí, galera, como é o nome desse programa? Bloco de notas, painel de controle, explorador de arquivos ou gerenciador de dispositivos. Então, quando você aciona o atalho logotipo do Windows E, é aberto o programa para que você possa gerenciar todos os seus arquivos e pastas no seu computador. E o nome do programa é Explorador de Arquivos, tá? Então, a partir do Windows 10, inclusive, o nome é Explorador de Arquivos. Nas versões anteriores, a gente chamava de quê? De Windows Explorer, beleza? Então, a partir do Windows 10, a gente tem o nome Explorador de Arquivos. Então, galera, anota aí o gabarito dessa nossa segunda questão. IDECAM 2024, letra C, Explorador de Arquivos. Vamos para a nossa terceira questão de hoje. O que é que ele fala aí? Ó? No uso dos recursos do sistema operacional Windows 10, analise e atribua V para verdadeiro ou F para falso, né? Para as afirmativas a seguir. Para abrir e acessar o gerenciador de pastas e arquivos, conhecido por explorador de arquivos, deve-se executar o atalho de teclado. Isso aqui está certo, né, gente? Fizemos na questão anterior. Isso aqui está verdadeiro, tá? É o Windows E, né? Logotipo do Windows, mas você tem acesso ao explorador de arquivos do Windows. Vamos para a segunda afirmação que ele coloca aí, ó. Para mostrar ou ocultar a área de trabalho, deve-se executar o atalho de teclado o Windows D, tá? Então, o logotipo do Windows mais a tecla D, sim, né? Esse D vem de desktop, ele mostra o desktop do seu computador. Então, também está verdadeiro esse item. Com isso, primeira afirmativa verdadeira, aqui, ó, a segunda verdadeira, e aí a terceira que é que nós iremos falar agora, ele afirma o seguinte, ó, para abrir a janela configurações, deve-se executar o atalho de teclado Ctrl Windows C. Não, tá, gente? Isso aqui está errado. Para você abrir as configurações, né, do Windows, você tecla logotipo no Windows mais I, tá? O Windows I, você teria acesso, sim, às configurações do Windows. Então, essa afirmação aqui está falsa. Com isso, a resposta correta seria o que? Letra B, verdadeiro e falso. Beleza, gente? Espero que vocês tenham acertado aí, tá? E vamos agora para a nossa quarta questão de hoje, tá? Quarta questão, IDECAM de 2024. Samuel está trabalhando em um extenso projeto de pesquisa acadêmica e precisa garantir a formatação correta do documento. Durante a revisão final, ele percebe que há uma seção que precisa ser destacada com um cabeçalho diferente das demais. Sabendo que o rapaz está utilizando o Word como seu processador de texto, para realizar a ação pretendida, ele deve fazer o quê, galera? Olha só. Então, o que ele quer? Ele percebe que há uma seção que precisa ser destacada com um cabeçalho diferente, ou seja, cabeçalho diferente das demais.
sabendo que o rapaz está utilizando o Word como seu processador de texto, para realizar a ação pretendida, ele deve fazer o quê, gente? Primeira coisa, para você fazer isso, então se você tem um documento que você quer colocar, por exemplo, uma numeração de página, um cabeçalho, mas não quer colocar em todo o seu documento, você tem que usar o que a gente chama de quebra de seção, tá? Então, por exemplo, você tem aqui a primeira página, retrato, retrato, aí você quer colocar aqui paisagem, paisagem, retrato, retrato. Ou seja, você quer colocar como é que se diz? Você quer colocar duas... Deixa eu voltar aqui, deixa eu ver se eu consigo pegar uma outra cor da canetinha aqui. Você quer colocar duas páginas com orientação paisagem. O que você vai fazer? Você vai ter que inserir ao final dessa segunda página uma quebra de seção, vai passar as duas páginas, vai colocar as duas páginas como paisagem e aqui você vai inserir outra quebra de seção. No final das contas, você vai ficar aqui, ó, é como se você tivesse 3 documentos dentro de um só. 1, 2, 3. Isso aqui permite, por exemplo, que eu jogue um cabeçalho aqui, certo? Um cabeçalho, um rodapé diferente nessa seção, por exemplo, tá? Então, com isso, a gente usaria o recurso de quebra de seção, tá? Então, com isso, gente, ficou mais fácil, né? Mais tranquilo, ó, utilizar as quebras de seção para criar uma nova seção e, em seguida, definir o estilo de cabeçalho desejado. E aí a gente pode aplicar o cabeçalho apenas para essa seção que a gente criou, tá? Então, com isso, a resposta é a letra D de dado, tá? Então, questão de número 4, gabarito, letra D, tá? Veja, é uma questão de Word, não é um programa que muitos acabam utilizando, porém, entretanto, todavia, às vezes ela pega, tá? Então é importante que você esteja atento ao recurso de quebra, aí existe a quebra de seção e a quebra de página, tá bom? Então, quarta questão, letra D de dado. Vamos para a nossa quinta questão de hoje, galera. Então, vamos seguinte aqui, ó. Questão 24, questão 5, IDECAN 2024. O que ele fala? A planilha da figura foi criada no Excel 2019-BR, tendo sido inserida em C4 a fórmula si, ponto, conte si, A2, 2 pontos, A6, ponto e vírgula menor do que 25 igual a 2, ponto e vírgula São Paulo, ponto e vírgula do Distrito Federal. Então, em C6 foi inserida a fórmula MED A2, 2 pontos, A6, tá? Então, vejam só. Ele quer aqui, é uma questão não tão simples, certo? Ele quer que você... ele quer saber qual é o valor que está em C4, aqui ó, nesse contexto, os conteúdos em C4 e em C6 são respectivamente, tá? Para eu achar C6, que é o que está aqui, qual é a fórmula que está em C6? Mede A2 até A6. Mede de A2 até A6. Eu consigo já encontrar? Sim, tá? A MED é a mediana. MED é a mediana. Então, para que eu pudesse encontrar essa mediana, eu teria que ordenar esses valores. Então, se eu for ordenar aqui, ó, vai começar com 19. Depois do 19, eu vou ter o 23. Depois o 25. Depois do 25 eu tenho o 47 e eu vou ter o 51. Qual é a mediana, ou seja, o número central? O número central é o 25, tá? Então eu já achei o valor de C6 é igual a 25, tá? Revisando, eu primeiro vou encontrar o valor desse aqui, ó. Mede
A2, 2 pontos, A6. O que é MED, professor? MED é a mediana. MED é a mediana, tá? E o que é a mediana, professor? É o número central no intervalo de valores. E aí eu ordenei os valores, ó, 19, 23, 25, 47, 51. Eu ordenei esses valores aqui e descobri que o número central é o 25, tá? Professor, aqui ficou fácil porque são 5 valores. E se houvessem apenas 4 valores, tipo 3, 5, 7 e 8. Qual seria a mediana aí? A mediana você pegaria os dois números centrais aqui, ó, 5 mais 7 e dividiria por 2, faria uma média aritmética. 5 mais 7, 12 dividido por 2 vai dar igual a 6, certo? Então, se cair também a função med e houverem apenas 4 valores, você vai ter que pegar os dois números centrais, fazer a média aritmética e encontrar o valor correto, tá bom? Ok, gente? Então, com isso, a gente acaba encontrando, certo? O valor correto aí do C6, certo? Eu vou agora, ahn, mostrar aqui para vocês como ficaria a função conte-se A2 até A6 menor do que 25, tá? Gente, para isso, vocês vão precisar ter alguns conceitos. Eu só consigo resolver essa questão se você entender, se você souber como é a sintaxe da função soma-se, como é a sintaxe da função conte-se, para que essa questão ela possa ser resolvida, tá? Então, vou colocar aqui, criar um quadro branco aqui para vocês, só para depois a gente volta, tá? Então, todas as vezes que vocês se depararem com a função se, a função se, ele vai ter um teste lógico, ponto e vírgula, um valor se o se for verdadeiro, ponto e vírgula, o valor se o se for falso, certo? Esse teste lógico aqui, gente, vai ser sempre assim. Isso aqui é maior do que isso. Isso é menor do que isso. Isso é maior ou igual a isso. Isso é menor ou igual a isso. Isso é igual a isso ou isso é diferente disso, certo? No final, isso aqui vai resultar ou um verdadeiro ou um falso. Como todo e qualquer teste lógico, no final você vai obter um verdadeiro ou falso, sim ou não, certo ou errado, tá? Se for verdadeiro, o que vai aparecer na sua tela? Vai aparecer na tela o que está nesse segundo argumento. Se for falso, o que vai aparecer na tela? O que estiver nesse terceiro argumento aqui, tá? Então, essa aqui, gente, é a sintaxe da função soma, da função se. Essa é a sintaxe da função se. Observem que na questão ele também trouxe a função conte-se. Conte.se. No caso da função conte-se, eu vou ter aqui um intervalo, ponto e vírgula, o critério, né? Ou seja, o que que diz a função conte-se? Ou seja, ele só vai contar se nesse intervalo os valores satisfizerem algum determinado critério, tá? Então, gente, com isso, com essa explicação, acaba ficando mais fácil da gente conseguir resolver a fórmula que ele colocou, tá? E aí, ó, como é que tá a fórmula? Igual. Deixa eu ver se eu vou apagar aqui um pouquinho, só para a gente ganhar espaço. Vou deixar até a sintaxe aqui em cima. Mas vamos ver aqui, ó. Igual se, abre parênteses,
conte-se A2, dois pontos, A6, ponto e vírgula, menor ou igual a 25, fecha aspas, igual a 2. Ponto e vírgula, São Paulo, ponto e vírgula, Distrito Federal. Fechou parênteses, tá? Então, gente, quando isso aqui acontece, vejam, vou colocar aqui para vocês observarem. Se eu tenho a função se, o que é o meu teste lógico? O meu teste lógico, gente, vai ser isso aqui, ó. O que é o valor se esse se for verdadeiro? Vai ser isso aqui. Isso aqui é o valor se o meu teste for falso. Então, no final das contas, eu vou precisar encontrar se isso aqui vai ser verdadeiro ou se isso aqui vai ser falso. Se for verdadeiro, vem para cá. Se for falso, vem para cá, tá? E agora eu vou usar o conte-se. Vou ter que fazer aqui, ó, não sei se vocês se recordam, que nesse conte-se eu vou ter que fazer, ó, testar, fazer esse teste, ó. Isso aqui é igual a 2, eu vou precisar então, ó, gente, descobrir o valor do conte-se, certo? Para saber se esse conte-se aí, ele é ou não igual a 2. Então vamos para cá, preste atenção. Vejam, conte-se de A2 até A6, conte-se de A2 até A6, menor do que 25. Deixa eu ver se eu consigo voltar aqui, ó. Quantos aqui são menores do que 25? Se a gente observar na figura, ó. O 23 é menor do que o 25, o 19 é menor do que o 25. O 51 ele é maior, o 25 ele é igual e o 47 ele é maior. Então apenas o como é que se diz? O 23 e o 19 são menores do que o 25. Mas na questão, ó, se você observar aqui, ó, mas professor, na questão ele falou menor ou igual. Então o 25 no final das contas, gente, ó, o 25 no final das contas, ele também vai entrar, tá? O 25 também vai entrar. Então esse conte-se aí, ó, vai ficar, qual vai ser o resultado desse conte-se? 3. Eu tenho 3 números que são menores ou iguais do que 25. 3 é igual a 2? Sim ou não? Não. 3 não é igual a 2, ó. 3 não é igual a 2. Quando ele fala 3 é igual a 2, não, isso aqui é o quê? É falso. Se é falso, gente, ele vem para Distrito Federal. Então, eu já tinha achado, ó, que o C6 é igual a 25. Agora, eu encontrei que o C4 é igual a Distrito Federal, tá? Se o C4 é Distrito Federal e o C6 é 25, eu tenho como resposta da alternativa a letra D de dado, tá? É a letra D de dado. E aí, gente, falem comigo. Vocês entenderam alguma dúvida? Excel não é muito simples, né? E aí, Rafael, o que o pessoal tá falando aí? Estão entendendo? Estão de boa? Conseguiram entender a questão? Galera, precisa de muita atenção. Eu costumo sempre dizer aos meus alunos, né? Sangue frio, sangue frio. Você não pode se desesperar. Quem está estudando aqui com a gente, né? No Educa Prova, vocês estão tendo aula disso, tiveram aula desses conteúdos, a gente precisa somente ter calma e não se desesperar. A resposta, ela vem, né, de todos esses conhecimentos que a gente acaba adquirindo aqui. Beleza? Então, quinta questão, resposta, letra D. Vamos para a sexta questão de hoje, galera. Ao finalizar a elaboração de uma apresentação de slide no PowerPoint, pode-se salvar o documento nos formatos apresentação do PowerPoint e apresentação de slides do PowerPoint, tá? Esses formatos,
resultam em documentos com extensões distintas, especificadas respectivamente por. Primeiro ponto aqui, gente. Quando você fala do PowerPoint, você pode ter dois tipos aqui de extensões de arquivos. Nós temos o PPT e o PPTX. Primeira coisa, nós temos o PPS e o PPSX, certo? Paulo, o que é esse PPTX? Esse X aqui, galera, esse X aqui são versões a partir do Office 2007. Então, 2007, 2010, 2013, 2019, 2021, 2023, todos eles vêm com esse X aqui. E esse X significa o quê, Paulo? Tem a ver com compressão. Compressão. Ou seja, eles geram arquivos com menor tamanho, tá? Então, sempre você vai assinalar a alternativa com PPTX, DocX, XLSX, observando a versão que foi colocada na anunciada questão. Aqui a gente já pode observar, ó, que o Office da questão é o 2019. Então, se é o 2019, não poderia ser, ó, PPT, PPS, tá vendo, ó? Até, ó, professor, se fosse o Office 2003, por exemplo, qual seria a resposta? Letra C. Mas, como na questão ele colocou, ó, Office 2019, a resposta é PPT e PPTX. Só agora um detalhe, né? O PPT, galera, e o PPTX, PPT e PPTX é o seguinte. PPT é o modo edição. PPS é o modo apresentação. Não sei se se aconteceram já com vocês, né? Isso era muito comum antigamente. A gente recebia aqueles PowerPoints no WhatsApp, quando a gente clicava, aquelas mensagens de Natal, tal. Quando a gente clicava, automaticamente ele já iniciava aquela apresentação. Então, isso acontece com o PPS, tá? Aquele tipo de apresentação em que a gente entra aquele tipo de apresentação em que a gente precisa apertar F5 para iniciar a apresentação, aí a extensão é PPT. Então, gente, apresentação do PowerPoint, PPT. Apresentação de slides do PowerPoint, PPS, tá? Então, resposta aqui da sexta questão, letra B. Vamos para a sétima questão de hoje, meu povo. Vamos para a sétima questão de hoje. No que diz respeito aos conceitos na internet, uma sigla é utilizada para descrever o endereço de um site na internet, como https://www.google.com.br. Por exemplo, constituindo uma sequência de caracteres que especifica a localização de um recurso na web, como uma página, uma imagem, um arquivo de áudio, um vídeo, tá? Acrescentando aqui, ó, um e-mail também, certo? Então, gente, a resposta para essa questão seria o que aí? URL, tá? URL. Então, URL é o endereço de um recurso. Recurso. Certo? Que pode ser justamente o que ele colocou aqui, ó, uma página de internet, uma imagem, um arquivo de áudio, um vídeo, um e-mail, tá? Isso aí também são URLs, beleza? SSH, DNS são protocolos, tá? FAT é partição, é sistema de arquivos, sistema de arquivos, né? São sistemas de arquivos. O que é sistema de arquivos, professor? Os sistemas de arquivos eles são usados para organizar as informações dentro de um disco. Então, quando a gente fala de Windows,
né, que é a prova de professor de estado é o Windows. A gente tem o FET, FET 16, FET 16, FET 32 e NTFS, tá? Então, não tem nada a ver com a questão, beleza? Então, com isso, a resposta aqui ficou letra C, tá? Sétima questão, gente. Letra C de casa é a resposta correta. Vamos passar agora para a nossa oitava questão. Vamos para a oitava questão de hoje. Com o aumento exponencial da conectividade digital em todos os setores da sociedade, os ataques cibernéticos se tornaram uma preocupação crescente. Organizações e indivíduos estão constantemente sob a ameaça de hackers e agentes maliciosos que buscam explorar as vulnerabilidades existentes na segurança da informação. Esses ataques podem ter diversas motivações, desde o roubo de dados confidenciais até interrupções de serviços essenciais. Diante de tal contexto, define-se como um ataque cibernético de negação de serviço o DDoS, aquele no qual o invasor... Aí, gente, antes até de resolver a questão, eu vou explicar para vocês o que é o DDoS, tá? Então, o DDoS, eu vou pegar aqui uma tela em branco, certo? Para mostrar para vocês o que acontece. DDoS, certo? Esse aqui, DOS vem de Denial of Service, certo? Ataque de negação de serviço. O que é isso, gente? Imagina que você tem aqui um hacker, tá? Imagina que você tem um hacker aqui e ele tá no computador dele. O que que ele faz? Ele hackeia centenas de milhares de computadores, dezenas, centenas de computadores no mundo inteiro, tá? Então, ele vai usar uma técnica chamada backdoor, porta dos fundos, que explora vulnerabilidades nos programas, nos nossos programas. Ele explora essa vulnerabilidade, ele entra nessa máquina e quando ele entra nessa máquina, ele coloca aqui uma coisa que a gente chama de bot, um robô, bot, que vem de robot, tá? Ele coloca um bot aqui. Depois que ele coloca o bot, o que vai acontecer? Aí, ele vai criar um exército de computadores escravos, de computadores robôs, que é o que a gente chama de botnet. Botnet. Certo? Net vem de rede, bot, robô, né? Então, é uma rede de computadores robôs, tá? O que vai acontecer aqui, gente? Vai chegar um determinado momento que esse atacante ele vai orquestrar pedindo que todos esses computadores que fazem parte dessa rede, dessa botnet, comecem a solicitar recursos a um determinado servidor. A quantidade, esse servidor aqui, ele meio que vai ser até, ó, digamos assim, bombardeado. Ele vai ser meio que bombardeado com um monte de requisições. A quantidade de requisições aqui vai ser tão grande que ele não vai aguentar e ele vai, entre aspas, né, cair. Ele vai ficar fora do ar. Ele vai ficar fora do ar. E isso aqui é o que a gente chama de ataque DOS ou DDoS. Esse D aqui vem de distribuído, tá? Denial e o DOS é Denial of Service, ataque de negação de serviço. Então, gente, com isso, o ataque DOS, o que ele fala na letra A? Se disfarça como um usuário legítimo para ganhar acesso não autorizado? Não, né? Não tem nada a ver com isso. Intercepta e desvia tráfego de uma rede para um servidor malicioso? Não.
envia inúmeras solicitações de conexões falsas para sobrecarregar um servidor, tornando-o inacessível para usuários legítimos. Ou, e aí, galera, o que vocês acham dessa? Envia e-mails falsificados para enganar usuários e fazê-los divulgar informações pessoais? Não. Resposta letra C é a resposta correta. Ó. Envia inúmeras solicitações de conexões falsas para sobrecarregar um servidor, tornando-o inacessível. Então, oitava questão, letra C. Beleza, gente? Vamos para a nona questão, tá? Vamos para a nona questão. Nona questão de hoje, o que ele fala? O administrador de redes percebe que uma praga virtual se espalhou de forma automática por todos os servidores e computadores da rede. Por todos os computadores e servidores da rede, sem a necessidade de execução a nível de administrador. Essa praga virtual é conhecida como... Gente, vamos responder essa questão aqui, tá? Só que antes disso eu vou pedir para que vocês se inscrevam aí em nossas redes sociais, acesse lá o Instagram do EducaProva, se inscreva, tá? Da mesma forma aqui no YouTube, tá? Deixa o like, se conecta em nosso canal do EducaProva e aí você vai ter aqui um monte de eventos para cada vez mais ficar próximo da sua aprovação, beleza? Então vamos embora. Nona questão de hoje, Decano 2019, o que é que ele fala? O administrador de redes percebe que uma praga virtual se espalhou de forma automática. Olha só, uma praga virtual. Quando a gente fala em praga virtual, ele está falando do malware, né? Os malwares são pragas virtuais, que se espalhou de forma automática, certo? Por todos os servidores e computadores da rede, sem a necessidade de execução a nível de administrador. Essa praga virtual é conhecida como... Gente, quando a gente fala em malware, queria que vocês se ligassem que a gente tem alguns tipos aí, né? A gente tem o vírus, nós temos o vírus, o worm, o trojan, também conhecido como cavalo de Troia, o spyware, o spam, nós temos o rootkit, nós temos também o ransomware. Peraí, deixa eu apagar aqui. Ransomware, entre outros, tá? Esses são os principais. A questão é, você vai ter que saber bastante aí a diferença existente entre vírus e o worm, tá? Os dois são códigos maliciosos, os dois têm uma carga viral, os dois acabam realizando ações danosas, certo? Qual a diferença do vírus para o worm, professor? O vírus, ele é um programa do tipo parasita, certo? Para que a ação danosa seja executada, ele precisa fazer o quê? O arquivo ele precisa ser executado, certo? Enquanto que o worm, ele tem corpo próprio. Ele por si só é o código malicioso e ele se autorreplica nas redes, certo? Ele se autorreplica nas redes. Então, com isso, gente, a resposta correta aqui, ó, seria o worm, tá? Professor, o que é ransomware? É o famoso sequestro. Todo sequestro, no final das contas, você exige um resgate. E o resgate ele é pago em bitcoins, certo? Vírus, a gente já falou. Spyware são programas espiões, né? Firewall, ele não é um código malicioso. Ele é uma proteção, tá?
ele vai fazer o controle de tráfego. Ele faz o controle de tráfego. Então, com isso, gente, a resposta dessa nona questão de hoje é a letra E, é a resposta correta. Beleza, gente? Show! Então, vejam, não é uma questão tão difícil, mas requer alguns conhecimentos, sim. E aqui, ó, quando ele fala aqui, ó, sem a necessidade de execução a nível de administrador, se espalha de forma automática, aí a gente já começa a entrar aí como o ORM, como sendo o principal recurso. Ok? Então, nona questão de hoje, letra E. Vamos para a 10ª questão de hoje, gente. Em um ambiente empresarial altamente dependente de tecnologia da informação, a realização de cópias de segurança, os chamados backups, é uma prática fundamental para garantir a continuidade das operações em casos de falhas, perdas acidentais, corrupção de arquivos, ataques de malware e outros incidentes que possam comprometer a integridade das informações. Dentre os tipos de backup existentes, aquele que captura apenas os dados alterados desde o início do último backup completo, minimizando o tempo e o espaço necessário para sua realização de backup, é o backup. Aí ele pergunta, ó, incremental, espelhado, diferencial e completo. Primeiro que a gente já poderia eliminar aqui, ó, espelhado. Quais são os tipos de backup, professor? Incremental. Os tipos são backup total, você pode encontrar assim, ó, também, ó, normal, completo, full, mesma coisa, é um tipo. Outro, incremental. E outro, o diferencial. Vou tomar só uma água aqui que, entrando na 10ª questão, não tomei nem uma água. Então, aqui a gente tem esses 3 tipos, né? Então, de cara, a gente já poderia eliminar a letra B, que ela nem é um tipo de backup, tá? Professor, o total, como é que funciona? Nesse caso aqui, o total ele chamou de quê? De completo, certo? O completo, gente, todo dia ele sempre copia tudo, né? Que não é o caso da questão. O que ele fala? Ó? Dentre os tipos de backup existentes, aquele que captura apenas os dados, ó, aquele que captura apenas os dados alterados desde o último backup completo, certo? Minimizando o tempo e o espaço necessários para sua realização. É o backup. E aí, o que vocês marcaram aí nas alternativas, galera? O que a galera marcou aí, Rafael? Tá vendo aí a resposta do pessoal? Tem gente comigo aí? Ou todo mundo, todos calados? Ninguém marcou nada, todo mundo ficou na dúvida disso aí. Olha só, gente. Aqui tem um pulo do gato, tá? Vamos para cá, vamos pro pulo do gato aqui. O backup, digamos que você tem aqui, ó. Domingo, segunda, terça, quarta, quinta e sexta, certo? Então, no domingo, você veio aqui e fez o backup total. Vou começar explicando aqui, ó, o backup total, certo? No domingo, você fez o backup total. O que você copia, gente? Tudo. Na segunda, você fez o backup total. O que você copia, professor? Tudo. Na terça, você chegou aqui e fez o backup total. O que você copia? Tudo. Na quarta, você chegou aqui e fez o backup total, o completo. O que você copia? Tudo. E por aí vai, tá? Então, vejam, não é a forma de backup que ele colocou aqui. Esse aqui, ó, ele quer aquele que captura apenas os dados alterados desde o último backup completo, tá? Aqui agora, ó, a gente vem para o próximo. Esse aqui eu falei sobre o total, ó. Total, certo?
Agora eu vou mostrar para vocês, ó, o incremental. Incremental. Digamos que eu tenho a mesma coisa, ó, domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta e por aí vai. No domingo, no incremental, no domingo eu faço um total. O que eu copiei? Tudo. Na segunda, eu faço um incremental. O que eu copiei, professor? Apenas aquelas alterações. Vou botar aqui alt. Alterações feitas no domingo. Na terça, eu fiz um backup incremental. O que eu copiei? Só as alterações feitas na terça. Tá? Na quarta, eu fiz um incremental. O que eu copiei? Apenas as alterações feitas na quarta. Na quinta, eu fiz o backup incremental. O que eu copiei? Apenas as alterações feitas na quinta. E por aí sucessivamente. Então vejam, o que o backup incremental ele faz? Ele copia só depois do backup total, ele copia só as alterações feitas naquele dia. E por último aqui, gente, o diferencial. O diferencial. Mesma situação. Eu tenho aqui, ó, domingo, segunda, terça, quarta, quinta e sexta e por aí vai. No domingo, o diferencial ele também vai partir aí de um total. O que é que eu copio? Tudo. Na segunda, quando eu for fazer o meu diferencial, eu vou copiar tudo aquilo que foi alterado desde o meu backup completo, desde o meu backup total, tá? Então eu copio as alterações, só que as alterações desde o backup completo. Na terça, eu vou fazer o meu diferencial. O que eu vou copiar, professor? As alterações feitas desde o último backup completo. Na quarta, quando eu for fazer o meu backup, o que é que eu vou copiar? Todas as alterações feitas desde o meu backup completo. Na quinta, quando eu for fazer o meu backup diferencial, o que eu vou copiar? Todas as alterações feitas desde o meu backup completo e por aí sucessivamente, tá? Então veja, com isso já ficou fácil a gente responder, tá? Eu não sei como é que tá, como é que... O Rafael, já foi passado o gabarito pro pessoal lá na aula? Né? Pronto. Então, essa questão aqui, tá? Essa questão aqui, o gabarito dela é letra C, diferencial. E como é que eu saberia isso aqui, professor? Olha só, dentre os tipos de backup existentes, aquele que captura apenas os dados alterados desde o último backup completo, certo? Se fosse incremental, era desde o último backup de qualquer tipo. Aí seria o incremental. Quando ele falou desde o último backup completo, ele. A resposta correta aqui é diferencial. Beleza? Então, décima questão aí, letra D de dado é a resposta correta. Gente, com isso a gente finaliza aqui as 10 questões para o concurso de professor do estado da Paraíba. Vamos agora iniciar, fazer mais 4 questões, as questões de tecnologia educacional. Vamos fazer 4 questões, né? Para quem fez para professor, foram 3. E tem mais uma para psicólogo e assistente social. Vamos para a próxima questão aqui, gente. Primeira questão de tecnologia educacional. No contexto atual, as tecnologias de informação e comunicação, TICs, vocês podem também encontrar aí a terminologia, ó, TEDx, né? TEDx. O que é TEDx, professor? Opa, esqueci aqui, ó. TEDx. TEDx, esse D aqui, gente, vem de digital. Digital, certo? Então, o TIC, toda tecnologia utilizada para facilitar o processo de ensino e aprendizagem é uma TIC, tá? Se um professor utilizar material dourado, é uma TIC. Agora, se o material dourado, professor, é uma TEDIC? Não, porque o material dourado não é uma tecnologia digital, tá? Mas, assim,
quando a gente fala TIC, né? São tecnologias, e aí pode ser tanto as digitais como as analógicas, que são utilizadas para auxiliar o processo de ensino-aprendizagem. Então, no contexto atual, as tecnologias de informação e comunicação são importantes ferramentas para o processo de ensino e aprendizagem no ensino superior. Assim, é preciso que gestores, pedagogos e professores compreendam o impacto das TICs têm na educação, o que supõe a inserção desses profissionais na cultura digital, de modo a conscientizá-los sobre como elas podem contribuir para a transformação da aprendizagem dos estudantes. Aí ele fala o seguinte: numa pesquisa sobre o uso das novas TICs no ensino superior, uma pedagoga fez um levantamento de ideias prévias de professores sobre a temática, a fim de organizar um processo formativo de professores. Nesse levantamento, a pedagoga selecionou 4 ideias explicitadas abaixo. E aí, ó, ele tem as 4 ideias, tá vendo, ó? Só que a questão, ele pede assim, ó, as ideias prévias incoerentes, gente, com os consensos didáticos na área de TICs estão nos itens, ou seja, ele quer as alternativas incoerentes relacionadas a TICs na educação. Então vamos para a primeira lá. Um desafio decorrente da implementação das TICs na educação é manter o aluno envolvido nos trabalhos desenvolvidos, razão pela qual é importante aumentar de forma considerável o número de atividades para fixação de conhecimentos. Gente, isso aqui não é isso aqui é incoerente. Manter o aluno envolvido não é um desafio. Temos outros desafios quando a gente utiliza as TICs, né, na educação, mas a TIC ele tem como uma das suas grandes vantagens facilitar o envolvimento, né, do aluno no processo de ensino-aprendizagem. Então, esse item aqui, como ele está errado, ele faz parte das alternativas que a gente está buscando, tá? Então, o item 1, ele está falso. E aí, a gente quer os incoerentes, então a gente já encontrou a primeira incoerente. Vamos para a segunda. Ambientes virtuais imersivos são dispositivos que promovem experiências capazes de combinar o mundo real com o mundo virtual, permitindo que o aprendizado se realize por meio de experiências e da interação entre os alunos. Perfeito, né, gente? Perfeito, né? Aqui nos ambientes imersivos a gente tem muito o uso de realidade virtual e realidade virtual e aumentada. Certo? Então, isso aqui está verdadeiro. A tecnologia na educação tem a função de substituir os professores que se tornam facilitadores da aprendizagem dos estudantes, pois a eles cabem o maior protagonismo. A tecnologia na educação tem a função de substituir os professores, que se tornam facilitadores da aprendizagem dos estudantes, pois a eles cabe maior protagonismo no processo. E aí, gente, o que é que vocês acham? Isso está verdadeiro? Isso aqui está falso, né? Isso aqui está falso. A gente não pode dizer que a tecnologia tem a função de substituir os professores. Então, o 1 a gente viu que estava falso, o 2 verdadeiro, o 3 ele está falso. O 3 falso. Quarto, com o uso da internet, o acesso ao conhecimento pode tornar-se mais amplo e democrático, pois, além da utilização dos livros, a tecnologia possibilita que as aulas tenham outras fontes de conhecimento e sejam em outros formatos digitais, permitindo aos professores envolverem o conteúdo a ser lecionado com um leque maior de possibilidades. Perfeito, né? Então, com isso, gente, a gente tem aqui, ó, só revisando, primeiro falso, segundo verdadeiro, terceiro falso e quarto verdadeiro. Com isso, a resposta da questão ficou o quê? 1 e 3, letra A é a resposta correta. Então, 1 e 3, letra A é a resposta correta da primeira questão sobre tecnologia educacional.
Vamos para a segunda questão. AVA é a sigla para Ambiente Virtual de Aprendizagem. Ambiente Virtual de Aprendizagem. Basicamente, ele é um programa responsável por simular um ambiente semelhante a uma sala de aula, de maneira digital. A relação de AVA e EAD é forte. Em curso à distância, que se desenvolvem pela internet, toda a sua operação e distribuição é realizada pelo AVA. Em relação a essa ferramenta, da tecnologia e ao seu uso, considere a afirmação abaixo. Vamos lá. O AVA reúne todos os conteúdos pertinentes ao curso, sendo um canal de contato direto com tutores ou professores. E aí, gente, isso é verdadeiro ou é falso? Ele reúne todos os conteúdos pertinentes ao curso, sendo um canal direto de contato com tutores e professores? Sim, não é? Verdadeiro. Certo? Verdadeiro. O AVA permite aos professores a gestão da aprendizagem dos alunos, mas dificulta a gestão das atividades administrativas correspondente à disciplina. Isso aqui está falso, né? O AVA não dificulta, certo? 3. No AVA, estruturam-se cenários de aprendizagem invariáveis na medida em que os objetivos e os conteúdos de ensino são os mesmos do presencial. Gente, cenários de aprendizagem invariáveis, não, isso aqui está falso. E a última alternativa aí, gente. No AVA, podem ocorrer webconferências, cuja frequência dependerá de vários fatores, como relevância do conteúdo disponibilizado para a turma, entre outros. Perfeito, verdadeiro. Então, com isso, gente, a gente encontra aí a resposta letra A, 1 e 4. Só uma observação aqui, quando a gente fala de AVA, sobre ambientes virtuais de aprendizagem, não esqueçam, né, que a gente tem o Google Classroom. Nós temos o Moodle. Nós temos o Blackboard, certo? Blackboard. São alguns dos ambientes virtuais de aprendizagem que a gente tem no mercado. O edital de professor do município trouxe esses dois aqui, ó, Google Classroom e Moodle. O Moodle, não esqueçam que ele é um software livre, né? Software livre. O Classroom, ele é do Google, beleza? E o Blackboard, ele é um software comercial, né, de código fechado. Vamos para a terceira questão de hoje, gente. Do ponto de vista do uso de tecnologias em sala de aula, e da didática utilizada pelos docentes, assinale V para verdadeiro e F para falso. O uso de tecnologias em sala de aula deve estar acompanhado de uma formação adequada dos professores para que possam utilizar os recursos de maneira satisfatória. Sim, perfeito, né? Você inserir tecnologia na sala de aula e não preparar os professores, você acaba não fazendo muita coisa. Os alunos devem conseguir atribuir significado às tarefas feitas por eles. E, para tanto, o professor pode utilizar recursos extraescolares em sala de aulas, tais como revistas, jornais e mídias digitais. Perfeito também, né? Então, o primeiro item é verdadeiro, o segundo item também é verdadeiro. O quarto, os objetos de aprendizagem, sendo recursos digitais, não podem ser utilizados em mais de um ambiente virtual de aprendizagem, pois, se forem, corre o risco de serem descaracterizados. Nada a ver, tá, gente? Quando a gente fala de objetos de aprendizagem, né, todos os recursos que a gente usa, todos os recursos digitais, né, que a gente utiliza dentro dos ambientes virtuais de aprendizagem, são considerados objetos de aprendizagem. Então, quando a gente tem quando a gente joga um PDF na plataforma, um vídeo, né, quando a gente faz um quiz, né, quando a gente faz aí uma pesquisa utilizando um formulário, tudo isso aqui são objetos de aprendizagem. Então, com isso, né, galera, as alternativas aí,
a alternativa correta e que apresenta a sequência correta é letra B, VV e F. Então, terceira questão de hoje, letra B, tá? Vamos para a quarta questão sobre educação à distância EAD, tá? Informe verdadeiro ou falso para as assertivas abaixo e, em seguida, marque a opção que apresenta a sequência correta. O objetivo da educação à distância é ajudar os participantes a equilibrar as necessidades e habilidades pessoais. Então, o que ele está dizendo aqui? O objetivo da educação à distância, do EAD, é ajudar os participantes a equilibrar as necessidades e habilidades pessoais, com a participação em grupos presenciais e virtuais, por meio da qual avançamos rapidamente, trocamos experiências, dúvidas e resultados. Perfeito, né, gente? Quando a gente fala de educação à distância, né, obviamente que a gente vai estar equilibrando, né, as nossas necessidades e habilidades pessoais, tá? E com a participação em grupos, que podem ser presenciais e ou virtuais, tá bom? Então esse item aqui ele é verdadeiro, tá? Cuidado para não confundir, tá? Quando a gente fala de EAD, gente, EAD é ensino à distância, tá? Dentro da EAD a gente tem aí, que a modalidade é ensino à distância, mas a gente pode ter aí o remoto, né? Que são aulas ao vivo, né? O remoto. Nós temos o híbrido, né? Que a gente tem aí encontros, momentos presenciais. E nós temos aí o online. O online é aquele que a gente acessa as aulas gravadas e por aí vai, tá? Então, o primeiro item ele é verdadeiro. Segundo, a educação à distância pode ser comparada ao fast food, onde o aluno pode se servir de algo pronto. Não, tá, gente? Isso aqui é falso. O fast food eu gosto de comparar com os MOOCs. O que são MOOCs, professor? MOOCs, esse C vem de curso. O vem de open, né? Aberto. Esse M vem de massivo. Curso, open. Eu esqueci a sigla do segundo O aqui, tá? Mas o que são os MOOCs, gente? São os cursos massivos. São aqueles cursos que eles são oferecidos e eles acabam levando esse conhecimento para uma grande quantidade de pessoas. Como exemplo, nós temos aí o YouTube Edu, Coursera e o Khan Academy. Certo? São alguns exemplos de MOOCs. É que sim, eu poderia até enquadrar como fast food, aquele que você chega, se inscreve ou compra alguma coisa e leva o curso, tá? Resposta aí do item, mas ele é falso, né? Educação à distância, a gente não pode comparar com um fast food. Vamos para os próximos dois itens aí, o que ele fala? Ó. Na educação à distância, há uma combinação de períodos de pesquisa individual com outros de pesquisa e comunicação conjunta. Sim, né? Principalmente quando a gente fala do híbrido, né? Verdadeiro. O ensino será um mix de tecnologias com momentos presenciais, outros de ensino online, adaptação ao ritmo pessoal, maior interação grupal e uma avaliação mais personalizada, com níveis diferenciados de visão pedagógica. É verdadeiro, tá? Então, com isso, a gente tem aí como resposta a letra C, não é? VF, VV como resposta correta, tá? Então, gente, com isso a gente finaliza a nossa correção do simulado. Espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham se saído bem na correção. Não esqueçam de curtir aqui a correção, tá? Sigam o nosso canal no YouTube, né? Educa Prova. Sigam as redes sociais, Educa Prova também. E estamos com vocês aí, tá, gente? Fiquem agora com o próximo professor. Pequeno intervalo, daqui a pouco a gente
reinicia, retoma as atividades. Valeu!